eu sou o professor Ronaldo e estou aqui para mais uma lição de inglês. Hoje nós vamos falar sobre o third conditional. O third conditional é usado para falar do passado, mas fala de um passado em que alguma coisa não aconteceu. Mas como é que é possível, professor, isso? Se o passado é alguma coisa que já aconteceu e não está mais acontecendo, como é que nós vamos falar de um passado que não aconteceu? Bem, vejamos a seguinte explicação. Quem foi que já não passou por um certo arrependimento, um arrependimento de não ter feito alguma coisa, ou um arrependimento por ter feito algo? É justamente para isso que serve o third conditional que vamos estudar hoje. Falar do third conditional. Para falar do third conditional, a gente vai requerer a seguinte estrutura. Essa estrutura tem que utilizar sempre o if. Depois do if vem o past perfect. Depois do past perfect vem mais would. E would tem que ser acompanhado de have. E em seguida a have nós colocamos o past participle. Nós temos um vídeo especial falando sobre o past participle. Para você que não está muito ligado no assunto ou que está meio enferrujado, é bom olhar no vídeo que está na descrição. Agora vamos fazer alguns exemplos para clarear mais essa situação de um passado que não aconteceu, que trata do arrependimento, que trata de algum erro de a pessoa não ter cometido, de não ter feito e acabou tendo certas consequências. Vejam só. If she had studied, she would have passed the exam. Neste exemplo, a pessoa, se tivesse estudado, teria sido aprovada na prova. Se, no exemplo, é uma mulher, she é mulher, então se refere a uma pessoa do sexo feminino. If she had studied, she would have passed the exam. Então, nesse caso, ela só não passou na prova porque não estudou. Agora vejamos um outro exemplo. Vamos pegar o seguinte exemplo. If I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. Então se não tivesse comido demais, não teria passado mal. Nesse caso, a pessoa só passou mal porque saciou a gula. Comeu muito, além do necessário que o corpo precisa. Passou mal. Temos mais um exemplo. If we had taken a taxi, we wouldn't have missed the plane. Se nós tivéssemos pegado um táxi, nós não teríamos perdido o avião. Se nós tivéssemos pegado um táxi, nós não teríamos perdido o avião. Nesse caso, só perderam o avião porque chegaram atrasados. Se tivesse tomado um táxi, pegado um táxi, teria chegado a tempo. Isso acontece muito com a juventude. Nesse exemplo seguinte, fica até tarde acordado. She wouldn't have been tired if she had gone to bed earlier. She wouldn't have been tired if she had gone to bed earlier. Ela não estaria cansada se ela tivesse ido dormir mais cedo. Nesse caso, ela está cansada porque dormiu tarde. Temos mais um exemplo. She would have become a teacher if she had gone to university. She would have become a teacher if she had gone to university. Ou seja, ela se tornaria uma professora se ela tivesse ido para a universidade. Mas no caso, ela não estudou, por isso ela não é professora. Simples assim. Nós temos mais um exemplo aqui.
He would have been on time for the interview if he had left the house at 9. He would have been on time for the interview if he had left the house at 9. He would have been on time for the interview if he had left the house at 9. Ou seja, ele atrasou para a entrevista, perdeu a possibilidade de ser contratado porque não saiu às 9. Teria então que ter feito uma saída de casa com antecedência, e o que ele não fez. Então são coisas que acontecem, né? E que podem ser expressas pelo third conditional. Não pronuncie o third, tá? Third é esse negócio que você está vendo aqui, ó. Tá? O third conditional pronuncia third. Third conditional. Ele é usado então para expressar essas situações que algo poderia ter sido feito. Nas questões de arrependimento é comum as pessoas, com o passar do tempo, verem um certo resultado que poderiam ter alcançado, mas que não fizeram determinadas coisas. Se eu tivesse trabalhado mais, eu teria dinheiro agora. Se eu tivesse feito uma reserva, uma economia, eu poderia viajar agora, eu poderia ir para determinado local que hoje eu tenho vontade de ir, mas não posso porque não guardei o dinheiro. Eu poderia ter uma casa melhor se eu tivesse aproveitado a boa circunstância que tive na vida. Dessa forma, a gente tem aí concluído mais um estudo sobre os if clauses. As if clauses são utilizadas dessa forma. A gente tem aí concluído mais uma etapa de estudos sobre as if clauses. As if clauses são usadas para representar as condições, as frases condicionais. A gente já estudou até o momento o zero conditional, first conditional, second conditional e finalmente acabamos por estudar o third conditional. No próximo vídeo vamos assistir uma série de exemplos fazendo um contraste entre cada uma dessas if clauses, ou seja,